Então, pessoal, essa última enquete eu coloquei, ela é bem interessante. Então, assim, o negócio que a gente já fala de contraste, eu acho que tem algumas coisas que são importantes. A primeira é saber se o contraste é necessário realmente, né? Assim, parece besteira, mas assim, eu acho que a gente primeiro realmente não tem que fazer nada de mal para o paciente. Então, ele é necessário. Esse é um paciente cirrótico, que tem um clearance estimado menos de 30, mas tem uma lesão focal. E a gente sabe que para caracterizar essas lesões a gente precisa de imagem, e a imagem às vezes pode dar o diagnóstico sem histologia, então é interessante injetar contraste, é importante, né, para caracterizar. Bem, dito isso, a gente pode colocar a tomografia ou a ressonância. Vamos dar uma olhada nisso aí. Um aspecto interessante de estudo tomográfico com iodado, esses dois autores aqui, esse aqui é o MacDonald e esse aqui é o Davenport. A diferença dos dois trabalhos dele está exposta nisso aqui. Vocês vejam que nefropatia induzida pelo contraste não foi identificada em um dos dois trabalhos até em torno de 30 a 44 de clearance estimado de creatinina. Acima disso, o Davenport identificou um risco maior de nefropatia induzida pelo contraste e o MacDonald não. Então existe uma controvérsia, uma divergência. Mas hoje, geralmente abaixo de 30, né, de clearance estimado, não se recomenda inicialmente fazer contraste iodado, ou seja, tomografia talvez não seja a melhor opção. E ressonância? Ressonância é o gadolínio, e tem o gadolínio linear e o macrocíclico, que é o grupo 2. A fibrose sistêmica nefrogênica, que é a nossa preocupação aqui, ela acontece com o gadolínio linear e alguns tipos de gadolínio linear. Então, mas a gente tem que ter em mente que do pior tipo de paciente, injetando o máximo de contraste, injetando o pior tipo de contraste linear, a chance é pequena, de 1 a 7%. Geralmente são pacientes muito graves, que já estão em diálise, que vão ter esse problema, tá? Mas talvez não seja a melhor opção para este nosso paciente de novo usar um gadolínio linear, do grupo 1. Ou seja, vamos agora passar para o grupo 2, né? Pessoal, isso é uma meta-análise da JAMA, que avaliou mais de quase 5 mil pacientes e viu que o risco do contraste tipo 2, o macrocíclico, determinar a fibrose nefrogênica, é 0% praticamente, é 0,07%. Ou seja, é seguro esse tipo de contraste, quando ele é necessário, quando a gente precisa injetar no paciente. O grupo 2 é o contraste que a gente deve utilizar, são contrastes macrocíclicos. Então, a resposta geralmente é o contraste macrocíclico nesse paciente. Eu falei também de Primovist. Tem um estudo interessante de Primovist com mais ou menos aí uns, deixa eu ver aqui, 7.800 pacientes, doses, né? E eles não viram nenhum caso de fibrose nefrogênica, mesmo em pacientes com clearance muito baixo. Mas ainda o Primovist é linear, então ele ainda não é totalmente recomendado nesse tipo de paciente. Então eu ficaria com o contraste tipo 2, o macrocíclico, tá bom, pessoal? É claro que a gente tem que lembrar que contraste depende muito do que você tem disponível, do que o médico quer, da expectativa de vida do paciente, do que vai resolver, tá? Existem várias alternativas. Para você saber mais, eu recomendo você entrar no nosso site, MedHubix, e ver as nossas opções que temos lá de aula, tá bom? Enquanto vocês lá. Até mais.